Vamos ao nosso estudo de hoje. O nosso livro é a nossa Agenda Cristã, livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E o tema de hoje que nós vamos estudar é o item número 12, Ajude Sempre. Essa é uma mensagem que nos leva a uma reflexão profunda sobre a condição de otimismo ou de pessimismo em que nós geralmente nos encontramos diante das situações que acontecem na nossa vida e que acontecem no nosso cotidiano, em especial nos nossos relacionamentos. Grande parte das mensagens que os Espíritos trazem para nós acaba sendo exatamente da nossa vida social, seja dentro dos nossos lares, ambiente de trabalho, ambiente social, religioso, filosófico, acadêmico, onde quer que nós estejamos, nessa interação com o outro, a forma como nós nos relacionamos é o que vai definir exatamente o nosso estado mental e essa paz interior que nós vimos agora nessa prece no nosso início, porque falava exatamente isso, né? Que nós, durante o nosso dia, revelemos Deus através das nossas ações, através do nosso pensamento, através das nossas palavras, enfim, tudo aquilo que faz com que nós exteriorizemos o conteúdo moral que existe em nós. Inicialmente, então, quando nós falamos dessa condição de otimismo, existe hoje no nosso mundo, né, devido aos recursos da tecnologia, aos meios de comunicação, à interação constante que nós temos com as pessoas, nós somos constantemente bombardeados de ideias, de opiniões, de exemplos, né, que as pessoas dão, e isso faz com que nós moldemos a nossa personalidade e também com que nós respondamos a esses estímulos que nós recebemos. Um exemplo disso é quando nós, por exemplo, assistimos a um programa na televisão e vemos uma reportagem que diz respeito, por exemplo, à violência, ou diga respeito à corrupção, a diversas situações que acontecem, né, nas cidades onde nós vivemos. De imediato nós respondemos pelo nosso pensamento, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. É o reflexo daquilo que nós recebemos. De um modo geral, quando nós vemos ali uma situação de crítica, e muitas vezes críticas fundamentadas, né, que são feitas nas situações que nós vivemos, é muito comum que nós demos continuidade a essas críticas, que nós reclamemos daquilo que foi mostrado. Então, se aparece alguém que está sendo preso, nós eventualmente vamos demonstrar aquele nosso sentimento de satisfação, ainda que seja uma satisfação meio mórbida, aquele sentimento de raiva, de revolta. Então, são esses os estímulos que nós vamos recebendo. Também recebemos estímulos positivos, quando vemos, por exemplo, na televisão, uma reportagem, um anúncio, uma propaganda, que fala de algo positivo, que fale, por exemplo, sobre solidariedade, que fale sobre o amor entre as pessoas. Então nós também respondemos da mesma forma. Então existe uma dificuldade muito grande, na verdade é um grande desafio que nós enfrentamos, mantermos um padrão mental otimista diante desses estímulos que nós recebemos hoje. Se pegarmos os conteúdos que nós temos nas redes sociais, né, com as quais nós interagimos com tanta frequência, nos meios de comunicação, no rádio, na televisão, nas revistas, jornais que nós acessamos, o conteúdo é sempre muito preocupante, o conteúdo é sempre muito negativo. Isso é quase que uma generalidade. Se pegarmos, por exemplo, fizermos uma filtragem em apenas assistir e participar daquilo que é positivo, nós praticamente vamos nos isolar do mundo. Porque tudo aquilo que nós vemos, na grande maioria, acaba sendo de eventos, de situações que são negativas.
Então, o que nós percebemos hoje é que a humanidade, de um modo geral, podemos dizer assim que grande maioria não está preocupada em fazer uma filtragem, essa filtragem desse conteúdo, né, que acaba chegando a cada pessoa. Então, do modo que ele chega, eu repasso. Então, isso se dá exatamente por falta de um entendimento a respeito desse mundo sutil que nos envolve, mundo sutil que fala, por exemplo, sobre as vibrações, que fala sobre as energias, que fala sobre as ideias. Então, como eu não tenho grande preocupação com essa realidade, já que o mundo material é exatamente aquilo que me interessa, então todas as minhas ações estarão relacionadas com esse mundo. Eu quero mostrar para o mundo o que eu penso, eu quero mostrar para o mundo o que eu sinto. Então nós acabamos simplesmente repassando e agregando a esse conteúdo os meus valores, geralmente valores inferiores. Esses valores de insatisfação que eu comentei, de desequilíbrio, de revolta, de raiva, daquela satisfação. Então, a gente simplesmente agrega o nosso conteúdo e vai repassando. E isso vai chegando em outra pessoa, em outra pessoa, em outra pessoa, até chegar um momento em que, conforme o próprio André Luiz lembra também, ele diz para nós assim: sejamos nós a estação final do mal. Então, tudo aquilo que chega para nós de negativo, que nós temos contato, nós devemos ter como um exercício moral, como uma questão de princípios morais elevados, né, esses que nós abraçamos, cessarmos a continuidade dessas informações, dessas ideias. Então, o negativismo já é algo que é constante no nosso mundo. Já o positivismo, né, a mentalidade positiva, a mentalidade otimista, é algo que parece que se encontra cada vez mais escasso. Então temos que fazer esse trabalho contra essa corrente que existe no nosso mundo, porque todo mundo faz isso. E são poucos aqueles que fazem diferente. Só que, conforme diz o ditado popular, o fato de todo mundo fazer não quer dizer que todo mundo está certo. Então, por isso, nós que somos espíritas, nós que estudamos sobre não apenas o mundo espiritual, porque a ideia, né, de que a doutrina espírita é uma doutrina que apenas fala do mundo espiritual, acaba sendo um grande equívoco. Porque, na verdade, ela diz que o mundo espiritual para nós é um destino. Valeu, Bressa, até paz. Porque, na verdade, né, a sua grande qualidade, né, a sua grande... o seu grande propósito, ele é exatamente nos transformar. Então ele não trata da consequência, porque o mundo espiritual elevado que é presente, ele acaba sendo uma consequência. A causa vem exatamente na nossa transformação para entrar em sintonia com esses mundos elevados. Por isso essa transformação ela acontece a cada segundo, a cada instante da nossa vida, aqui no mundo físico, como também no próprio mundo espiritual. Nós que estamos aqui no mundo físico, tratamos, né, de lidar com essas questões da nossa realidade, do nosso cotidiano. Aqueles que estão desencarnados vão lidar também com aquilo que diz respeito à sua realidade. Então, a interação, as provocações, os estímulos que nós recebemos, fazem parte desses ambientes onde nós vivemos. O modo como nós vamos lidar com isso, que nós vamos digerir e vamos repassar, vai depender exatamente das qualidades que nós desenvolvemos. Então, por isso essa mensagem de hoje, ela diz respeito a exatamente isso. Diante de todas as situações negativas, diante de todas as adversidades, sempre tenhamos em mente, procurarmos nessa realidade, aquilo que existe de positivo. E se por acaso nós não encontramos aquilo que pode ser considerado positivo, nos estimula exatamente a trabalharmos para construir alguma coisa dentro desse ambiente. Porque reclamar todo mundo reclama. Fazer crítica todo mundo faz. Defeitos todo mundo põe. Agora, transformar essa situação, são poucos aqueles que fazem. E aí então cabe a nós, que temos como valores, como virtudes, esses ensinamentos dos mais elevados que chegaram para nós, temos então o exercício, né, como trabalho, o exercício desses valores, exatamente de uma forma prática no nosso cotidiano. Então aqui na nossa primeira mensagem diz assim: diante da noite
não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Ou seja, se nós nos encontramos no escuro, não adianta a gente reclamar porque está escuro. Nós temos que trabalhar exatamente para poder criar um foco de luz para iluminar aquele ambiente onde nós nos encontramos. Porque quando nós colocamos que a mente elevada, aquela mente virtuosa, ela produz essa luz, né, essa luz moral, num ambiente de trevas, exatamente a possibilidade que cada um de nós tem de criar um ambiente diferente a partir daquilo que existe em nós. Então, essa noite que é colocada para nós aqui como uma imagem figurada, ela fala exatamente isso, nessas trevas, ou seja, o medo, o ambiente tumultuado, o ambiente ansioso, o ambiente preocupante, as falhas das situações, né, das instituições, das pessoas, fala exatamente daquilo que existe de negativo no mundo. Então, quer dizer, criticarmos tudo isso, é o que todo mundo faz. É algo absolutamente natural das pessoas reclamarem, mas nós temos que fazer exatamente o contrário. De muitos ensinamentos que nós já tivemos aqui dessa agenda cristã, há aqueles que falavam, por exemplo, né, que se você vai numa instituição, numa empresa, e você ali não é atendido da forma como você gostaria, ou que o funcionário não presta o serviço do modo como deveria ser, temos que exatamente compreender que muitas vezes o ambiente onde ele trabalha não é um ambiente organizado, que proporcione para ele um equilíbrio, ou que muitas vezes ele não está bem na sua condição devido às preocupações do seu cotidiano, e que se nós reclamarmos, se nós criticarmos, nós vamos exatamente piorar aquele ambiente, então nós não temos direito nenhum de reclamar depois. Porque se já estava ruim e nós tornamos pior, significa então que nós somos corresponsáveis por criarmos aquela situação preocupante. Então, diante daquilo que existe de trevas, daquilo que existe de noite, daquilo que existe de negativo, temos que trabalhar, né, elevando o pensamento de um modo positivo, ou oferecemos a nossa contribuição para que aquilo se transforme em algo positivo, levando a luz onde existe treva, e não simplesmente reclamar da própria treva. Dudu colocou, né, eu fico analisando o positivismo e o negativismo no nosso planeta. Não sei se estou certo, mas a gente percebe, pelo menos eu, que quando acontece uma catástrofe, acidentes, coisas que abalam a população, o número de rezos, orações e preces aumenta, e vejo nisso a positividade. Quando teríamos que estar o tempo todo elevando o nosso pensamento no positivismo, né, porque sabendo que podemos vibrar no maior, a gente precisa esperar estar no menor. Os próprios espíritos falam para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, naquela parte que trata da lei da destruição, na terceira parte ali das leis morais, Kardec pergunta por que existe a catástrofe, por que existe a destruição. E aí os espíritos chamam a atenção dizendo mais ou menos assim que é necessário para nos sensibilizar. Porque do contrário, se nós vivemos constantemente numa situação de conforto, nós simplesmente vamos endurecer e vamos nos tornar cada vez mais individualistas. Então a solidariedade, ela só se desenvolve em nós nos momentos de maior dificuldade. Então vivemos num ambiente como esse, num planeta ainda que tem a sua instabilidade geológica, que tem ali as suas situações climáticas, né, que são destrutivas para nós, diante das catástrofes provocadas ainda pela nossa tecnologia falha, e então vivemos num ambiente como esse faz parte de um aprendizado, exatamente para que a gente não caia nessa acomodação. É muito interessante que num dos livros de Leon Denis, quando ele analisa, né, naquela época, o Espiritismo e a Guerra, se não me engano, é o título do livro, se não for mais ou menos nesse sentido, ele publicou esse livro naquele período pós-Primeira Guerra Mundial. Então ele comenta exatamente que, logo no começo do livro, ele comenta que a França se encontrava em tal acomodação, quando a gente estuda um pouquinho, né, de história desse período do final do século XVIII, começo do século XIX, né, aquela fase chamada Belle Époque, né, ou seja, Bela Época, que era quando a arte, a tecnologia estava ali em alta na França. Foi inclusive nessa mesma época em que nós temos ali grandes descobertas. Santos Dumont, por exemplo, estava na França naquela época.
apresentando ali as suas descobertas, né, as suas experiências e tudo mais. Então, tecnologia, arte, conforto. Leon Denis falava que a França se encontrava em tal condição moral que era degradante e preocupante. E assim que estourou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, os franceses se uniram de tal forma que tudo aquilo que era futilidade, tudo aquilo que era excesso, acabou sendo esquecido para que pudessem viver pela própria sobrevivência. Então, nesse livro mesmo, ele conta essa situação, mostrando que diante de uma situação confortável, numa situação de segurança, nós, espíritos ainda nessa condição evolutiva, temos uma tendência natural a deixar que as nossas imperfeições morais se sobressaiam. Porque nós começamos então a buscar os prazeres do mundo. Os prazeres, né, chamados popularmente de prazeres mundanos. Porque em vez de aproveitarmos exatamente aquela situação de segurança que nós temos para nos desenvolvermos moralmente, nós fazemos o contrário. Quando tudo está bem, é aí que a gente cai. Exatamente, esquecemos desse maior. É quando a gente cai nessa nossa fraqueza. Então, sequencialmente, né, constantemente, nós somos sensibilizados por essas situações. Para que nós possamos despertar para perceber que essa realidade prazerosa que nós estamos vivendo, ela não passa de uma ilusão. E que nós temos que desenvolver esses valores mais elevados, desenvolver esses valores mais positivos, dentro daquela ideia que a doutrina passa para nós. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Infelizmente, o nosso mundo hoje ele é sensibilizado pela dor. É diante das dificuldades que nós nos sensibilizamos. Podemos perceber, por exemplo, que as nossas preces são muito mais fervorosas, muito mais calorosas, diante de uma situação crítica que nós estamos vivendo. Diante de uma situação confortável, geralmente a gente faz aquele feijão com arroz e está ótimo. Porque nós não somos sensibilizados pela dor. Então, ele é ainda para nós. Diferentemente, quando nós lemos, por exemplo, na literatura espírita, e vemos ali algumas experiências que os espíritos vivem no plano espiritual, nós encontramos aquelas descrições dos espíritos mais elevados, quando eles fazem ali uma oração no início de uma atividade para solicitar ajuda. Nós ficamos de tal forma sensibilizados com aquelas preces, porque nós não temos isso aqui no nosso mundo. Porque os espíritos, quando eles fazem suas preces e o pensamento irradia, aquilo se torna quase que palpável. Muda, o ambiente se transforma de uma forma clara, visível para todos, simplesmente a partir de uma prece. No nosso caso, não. No nosso caso, a nossa prece é aquela coisa do nosso mundo interior, do nosso mundo mental. E enquanto nós acabamos de fazer nossa prece, nós voltamos para o mundo comum, sendo mais uma vez estimulados o tempo todo por essas experiências que vão nos alcançando. Então, é difícil para nós lutar contra essa tendência que nós temos. Mas a partir do momento em que a nossa consciência começa a ter um entendimento maior dessa nossa realidade espiritual, desse ambiente com o qual nós interagimos e das influências que nós sofremos, nós temos que fazer exatamente aquele esforço contrário a essa corrente que tenta nos arrastar ou que nos arrasta o tempo todo. Então, temos que pensar, eu sei que o mundo é assim, eu sei que eu sou assim, mas eu preciso fazer diferente. Aí a psicosfera do planeta fica numa nuvem negra que os espíritos de luz, como o Dr. Bezerra de Menezes, né, fica dando pitaco, né, broncas, né, para que possamos entender e estar vibrando no maior sempre, né? Porque aquilo que os espíritos falam para nós, como eu gosto de chamar desse mundo sutil, esse mundo das energias, das vibrações, para nós é uma coisa muito abstrata, ela é quase que um objeto de fé. É muito difícil, embora nós tenhamos um entendimento teórico sobre isso, de falarmos que, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que existem as faixas vibratórias, sabemos que existe a lei da sintonia, que isso nos influencia o tempo todo, mas na prática, isso acaba não sendo muito perceptível para nós. Então, se alguém pensa negativamente em sua direção, a gente vai ter ali para aqueles que forem mais sensíveis, vão perceber essa vibração. Mas para aqueles que não têm essa sensibilidade,
isso vai ser completamente indiferente. Agora, se alguém vem me dar uma esbarrada, me dar um cutucão, isso eu vou sentir na hora, porque é físico. Então nós percebemos que para nós aqui do mundo material, as percepções, né, que nós desenvolvemos dizem respeito ao nosso mundo, ao nosso corpo físico. Já esse mundo moral, esse mundo das vibrações, ele acaba sendo para nós um mundo quase que invisível, que nós simplesmente não percebemos. Então nós temos ainda muito que aprender, compreender na teoria e começar a viver, entre aspas, como se isso fosse uma realidade, sendo que na verdade nós temos que viver essa realidade. Bom dia, fraterna. A próxima mensagem diz assim para nós: em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Então é a mesma situação que nós vimos lá em cima com relação ao escuro, né? Não adianta reclamar do escuro, nós temos que trabalhar para fazer acender uma luz. Não adianta a gente reclamar que o pântano é fétido, que o pântano é sombrio, que tem insetos, que o pântano é sombrio, né? Que ele é quase que improdutivo dentro do nosso entendimento. Essa já é a realidade dele. Reclamarmos pelo fato dele ser assim, a gente fica se perguntando qual é exatamente a nossa contribuição. Se nós pegarmos esse pântano e transformarmos ele numa imagem figurada do nosso mundo moral, aqui no nosso mundo hoje, nós vamos dizer que nós vivemos num pântano. As pessoas são críticas, são negativas, são egoístas, as pessoas são intolerantes. Reclamar de tudo isso vai fazer que diferença? Porque essa já é a realidade. Então, qualquer tipo de queixa que nós façamos nessa direção, né, em direção a essa realidade, isso não vai produzir absolutamente nada. Como nós comentamos, quanto mais nós reclamamos, mais nós pioramos a situação. Porque ele já é assim. Intimamente nós já trazemos um pântano em nossa consciência. É aquele pântano mais improdutivo, mais sombrio, como aquele mais superficial, mas existe na mente de todos nós. Todo pensamento negativo que nós emitimos, de uma crítica que nós vemos na internet, daquilo que nós vemos na televisão, daquilo que nós vemos no trânsito, no nosso dia a dia e tudo mais, tudo isso brota exatamente desse pântano moral, desse pântano que existe na nossa mente. Então reclamar dessa situação acaba sendo improdutivo. Nós temos que fazer exatamente o contrário. Dentro daquela visão otimista que nós temos que trabalhar para que ele possa purificar-se. Se o pântano então ele é sombrio, tentamos fazer com que a luz chegue até ele. Se existem impurezas, vamos tentar tirar essas impurezas dentro da nossa possibilidade. Então na nossa mente funciona dessa forma. Se eu já tenho esse pântano mental, eu tenho que trabalhar para arejá-lo, para purificá-lo, para fazer com que ele seja produtivo. Nesse mundo que nós temos hoje, a minha contribuição negativa não vai fazer absolutamente nada para que ele possa se transformar em algo melhor. Pelo contrário, vai fazer com que ele se solidifique cada vez mais. Porque nós percebemos, por exemplo, né, bom dia, Tic-Tac, nós percebemos, por exemplo, que, de um modo geral, nós encontramos muito negativismo nas pessoas. Quando ela expressa uma crítica, um comentário pessimista diante de uma determinada situação que ela está vivendo, quando nós reforçamos esse negativismo, ela perde cada vez mais as esperanças de uma mudança para algo melhor. E na verdade não é esperar simplesmente que algo melhor aconteça. Se nós não estivermos motivados para fazer com que esse melhor aconteça, nós vamos viver não apenas na estagnação, mas cada vez mais na deteriorização. Então, se alguém reclama de alguma coisa e eu reclamo junto, nós dois estamos nos alimentando dessas ideias negativas. Então, alguém reclamou. Se tem sentido reclamar, vamos fazer com que essa reclamação seja o início de uma transformação de algo produtivo, da busca de uma solução. Não simplesmente reclamar por reclamar e ficar estagnado. Nós dois estamos atolados dentro desse pântano. Aí nós reclamamos, nós estamos atolados, né? Que droga, poxa vida, né? E aí?
Mudou alguma coisa do fato de nós estarmos atolados? Não. Mas quando nós pensamos, bom, nós estamos aqui, o que nós podemos fazer para sair daqui? Vamos tentar encontrar soluções. Então, dentro desse mundo moral, acontece da mesma forma. Atolados todos estamos. A realidade do nosso mundo hoje, todo mundo tem dificuldade de saúde, todo mundo tem dificuldade de doenças, de relacionamentos, de questões materiais, todo mundo tem problema. Então vamos reclamar dos nossos problemas? Vamos reclamar da corrupção e da violência que existe no nosso mundo? Ou vamos fazer alguma coisa para mudar isso? Muitas vezes eu não posso fazer nada, porque isso foge do meu controle, é algo muito maior do que a minha realidade, mas o mínimo que eu puder fazer para mudar o meu estado íntimo já é algo positivo. O pouco que eu puder fazer para transformar aqueles que estão próximos a mim para uma mentalidade mais positiva, já vai ser diferente. Então, atolados, pensem sempre nisso, atolados todos estamos. Reclamar do atoleiro não vai mudar a realidade. A menos que eu comece nessas queixas, nesses queixumes, que é muito natural para nós, mas que ele seja um impulso para que eu possa me transformar. Porque algumas vezes a raiva, a revolta que nós sentimos, ela é uma mola propulsora. Poderia ser diferente, poderia usar vamos dizer assim, uma energia limpa. Mas já que a energia que eu tenho é uma energia suja, que ela seja então uma energia proveitosa, produtiva. Transformemos os sentimentos negativos em algo que seja positivo para nós, porque do contrário nós vamos nos afundar cada vez mais, não tenhamos dúvida disso. E se nós esperamos que o mundo seja melhor, porque essa é a ideia que nós temos, nós esperamos que o mundo melhor venha, e nós não nos damos conta que somos nós os construtores desse mundo melhor. É aquela pessoa que passa fome, ela fica pensando assim, poxa, será que alguém vai me trazer comida? Ou ele pode pensar assim, bom, eu acho que está na hora de eu procurar comida. Aí sim as coisas começam a se modificar. Cada um de nós somos lâmpadas, né, para que se possa acender sempre, né, apagada não tem luz. Então nós ficamos assim, né, poxa, mas como está escuro? Mas ninguém se deu conta ainda da luz que existe dentro de cada um. Próxima mensagem, vamos lá. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, ou seja, não atire pedras nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Então é exatamente isso, o caminho que nós estamos percorrendo é um caminho pedregoso. Essas pedras, né, representam todos os obstáculos que nós enfrentamos. As coisas não são fáceis, nós temos ali as dificuldades, os desafios, os problemas. Então, se nós temos essa reclamação, todos esses obstáculos, e nós pegamos todos eles e lançamos em direção aos outros, o que nós estamos mais uma vez construindo? Então a recomendação é, utilizemos esses nossos problemas para que possam ser construídos em obras úteis. Se eu enfrento uma dificuldade, trabalho para a superação dessa dificuldade e utilizo esse exemplo que eu acabei de ter, essa experiência que eu acabei de adquirir, em algo proveitoso para as demais situações da minha vida. E não simplesmente ficar reclamando, me queixando, jogando para os outros, né? Todo esse negativismo que existe dentro de mim. Sim, nós temos problemas, temos dificuldades, mas pensemos mais uma vez, a queixa dessas dificuldades, a reclamação, a passividade diante dessas dificuldades, vai resolver alguma coisa na nossa vida? Absolutamente não. Então, no caminho pedregoso, não atiremos as pedras nos outros. Peguemos essas pedras e construamos então obras úteis. É a recomendação de André Luiz. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Então esse vozerio alheio diz respeito a exatamente isso. As queixas, as reclamações, aos falatórios. Nós vivemos nesses últimos tempos, né, do ano passado para cá, uma situação extremamente dramática no nosso país. Diante de todas as crises que nós enfrentamos, né, crises econômicas, crise econômica, crise política, crise moral, crise social, todo mundo reclamando.
Você vai na rua, as pessoas reclamam. Você vai numa rede social, você encontra reclamação. Você liga a televisão, você encontra ali críticas e problemas. Então, diante desse vozerio que nós temos hoje, não adianta a gente reclamar das pessoas estarem reclamando. A melhor lição que nós podemos dar é exatamente essa: o silêncio. A minha opinião não vai mudar absolutamente nada daquilo que os outros estão pensando. A minha reclamação com eles. Então, se eu não posso dizer algo produtivo, e se ninguém vai ouvir aquilo que eu tenho para dizer, o silêncio é a melhor lição que eu posso ter. Porque, no mínimo, eu não vou me contaminar com essas energias negativas que estão à minha volta. Se alguém tiver a capacidade de perceber, vai perceber no meu silêncio uma lição proveitosa. Que é exatamente isso. Reclamar, me queixar, sem trabalhar, não vai mudar nada. Então não adianta a gente reclamar da reclamação dos outros. Não adianta a gente querer apontar o que os outros estão fazendo de negativo. Se nós tivermos ali a capacidade, a possibilidade de oferecer essa sabedoria, de mostrar nesse pouco de sabedoria que nós talvez tenhamos, de apontar para os outros, né, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, um caminho que pode ser seguido, e o outro estiver disposto a ouvir, ótimo. Mas nós encontramos situações, às vezes, que quando você fala para a pessoa assim, olha, não adianta você ficar reclamando, aí que ela reclama mais ainda. Você se lembra que certa vez eu conversava com uma pessoa que ela reclamava daquilo da televisão, não dá vontade de fazer isso? Olha aquilo outro. E quando ela diz assim, não dá vontade de fazer isso, eu falei, não dá vontade não. Ah, mas também não dá nem para conversar com você. Mas espera aí, ela esperava que eu concordasse com a reclamação dela? Aquela coisa assim, não dá vontade de pegar pelo pescoço e esganar aquela pessoa? Não dá vontade não. Aí quem quiser a vítima virou eu, né? Em vez dela querer esganar o outro, ela queria me esganar porque eu não concordei. Então, a gente vê que é assim. Então, diante daquilo que acontece, o silêncio, na maioria das vezes, acaba sendo a nossa melhor resposta. A resposta mais sábia, mais sensata que nós podemos ter. A Andréia colocou, né, num almoço com amigos, que seria onde poderíamos nos acalmar. As reclamações continuam, né? Temos que ter muita força para não entrar na sintonia. Andréia, e quando você tenta mudar de assunto, e a pessoa não desiste de continuar naquele mesmo caminho? Aí as pessoas começam a falar alguma coisa, não, porque a política, porque na televisão, porque fulano, aí você fala assim, poxa vida, eu vi uma música tão bonita hoje, é legal a tua música, mas aquele político, aí ele continua insistindo, continua. Nesse momento, a gente tem dois caminhos a seguir. Ou você embarca nesse navio para caminhar no meio dessa para navegar no meio dessa tempestade, ou você silencia e fica ali no seu porto seguro, o porto seguro do seu mundo interior, onde você se encontra ali cercado pelos seus melhores valores, cercado pelas melhores imagens, tendo uma visão otimista do seu mundo. Então você se protege contra aquilo que existe de negativismo em torno de nós. Não é? Bom dia, Ligirinho. Mais um que coloca aqui para nós. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Inutilmente censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Então é exatamente a mesma coisa. Temos ali uma situação difícil, vamos remover essa situação difícil, tentar resolvê-la da melhor forma, sem cairmos na improdutividade. O nosso tema de hoje diz, ajude sempre. Então, quando nós falamos em ajudar sempre, nós partimos do princípio fundamental de que ajuda é sempre oferecer algo positivo. É sempre oferecer algo que seja construtivo. Se nós não participarmos de uma forma positiva e construtiva, nós estamos destruindo, nós não estamos ajudando. Nós estamos atrapalhando, nós estamos piorando a situação. Então, as incertezas que nós apresentamos diante das situações difíceis só vai trazer mais insegurança. Temos que enfrentá-la com a consciência limpa. A Fraterna colocou, né, pior é que além de reclamar, fica furioso, os obsessores tomam conta de quem reclama. Tudo isso que eu coloquei agora, Fraterna,
que nós temos aqui de estudos diz respeito a princípio ao mundo material, ao mundo físico que nós encontramos. E aí nós podemos perceber todas as dificuldades, né, que já se colocam no nosso caminho. Quando a gente começa a levar o pensamento e entrar no mundo espiritual e começar também a analisar essas nossas relações, aí nós vemos então o quão preocupante é esse nosso estado moral que nós estamos aqui. Porque ficar com raiva para você mostrar para o outro que você está com raiva, todo mundo faz. O outro pode se contaminar ou pode não se contaminar. Mas quando nós começamos a entrar no mundo invisível e perceber que essa raiva cria um padrão de sintonia que acaba também atraindo outras mentes da mesma natureza, aí nós vemos o quão perigoso é esse desequilíbrio que nós enfrentamos. Então, felizmente, ao estudarmos a doutrina, nós conseguimos ter essa visão metafísica, né, que transcende o nosso mundo físico, e perceber que essa realidade que nós temos aqui hoje, essa forma como nós interagimos, as influências que nós sofremos e as influências que também nós exercemos, acontece a mesma coisa no mundo espiritual. Então nós temos aí uma oportunidade de ter um duplo aprendizado, o aprendizado do mundo físico e o aprendizado do mundo espiritual. Geralmente as pessoas têm uma visão apenas relacionada com o nosso mundo físico. Eu quero ser bom com as pessoas porque assim eu não tenho problema, eu não quero atrapalhar, não quero que ninguém atrapalhe. Então a nossa visão fica apenas assim, em torno daquilo que se encontra à nossa volta. Quando nós elevamos o nosso pensamento e chegamos no mundo espiritual, nesse mundo invisível, aí então é como se nós tirássemos a cabeça debaixo da água e começássemos a ver um outro universo em torno de nós. Tico Teco colocou, nós somos muito pacientes com o outro, né? Olha, poderíamos ser mais, viu, Tico Teco? Poderia ser melhor. Porque essa nossa paciência, infelizmente, ela tem um limite muito curto. Ela tem assim, ela é muito muito frágil. Nós somos pacientes para as coisas calmas, mas inevitavelmente nós acabamos caindo nessa fraqueza de não termos tanta paciência, tanta tolerância com o outro. Como eu falei para vocês, para a gente poder ver isso em prática, basta a gente pegar essas situações que acontecem à nossa volta, em que nós temos ali situações políticas, econômicas, temos ali problemas sociais, tudo isso são situações, tudo isso cria situações para nós que infelizmente faz com que essa a tolerância, a nossa indulgência e a paciência sejam 3 valores que são testados constantemente, que infelizmente, invariavelmente, nós fraquejamos. Não suportamos nenhuma conversa desagradável. Pois é. Como foi colocado aqui em cima por André Luiz, se nós conseguimos ficar em silêncio diante de uma situação tumultuada, em vez de criticar o vozerio dos outros, nós já daríamos um grande passo. Porque nós lembramos sempre, né, vocês se recordam, quando nós estudamos sobre aqueles níveis, né, os níveis de elevação em que nós nos encontramos, né, o nosso estágio evolutivo. Então, inicialmente, a raiva, o desequilíbrio que nós sentimos, eles acabam se exteriorizando através da força física. Então, se eu sentia raiva, eu quebrava tudo, eu batia, eu agredia, fazia acontecer. Esse era o estado mais primitivo. Aí então nós dominamos esses impulsos físicos da agressividade e da violência. Mas aí saímos do mundo físico, o verbal continua. Eu posso não espancar ninguém com a minha força física, mas eu espanco com as minhas palavras. Aí nós criticamos, nós falamos, xingamos, né? E olha que deviam criar um dicionário só com os palavrões, que a gente vai ter um dicionário bem gordo. Porque tem palavrão que a gente nem sabe o que significa, né? Os outros xingam, a gente sabe que está sendo xingado pelo tom de voz que ele usa, mas o significado a gente fica até na dúvida, né? Será que significa tal coisa? Então a gente usa, né, as nossas expressões verbais, os vocabulários, as palavras, os palavrões, para agredir o outro. Mas aí então a gente faz esse trabalho de dominar as palavras. Dominamos o corpo físico, aí nós dominamos as palavras. Eu não bato em ninguém, eu não quebro nada, não jogo nada na parede, eu também não xingo, não faço palavrão, mas aí nós entramos no campo mental. A minha mente, ela pode não dizer o que eu estou pensando, mas existe um vulcão em ebulição. É aquele tornado que surge assim, rasgando, destruindo tudo.
que se ele pudesse se materializar, ele provocaria aquilo que tem de pior. Então, assim, muitas vezes o silêncio para nós a superação daquele primeiro estágio do físico, consegue ser a superação do segundo estágio, que é a palavra, mas o terceiro estágio, que é o mais sutil da mente, ele também tem que ser dominado. Nós temos que aprender a ter esse domínio. Porque tem pessoas que não falam nada, mas elas ficam com os olhos esbugalhados e ficam vermelhas e fungando. Aquela respiração funda, aquele olhar parado para o nada, que você consegue ter até as veias assim ali na conjuntiva dela. O rosto vermelho, fica até mais inchado, né? Mas ela não está dizendo nada, ela está em silêncio. Então significa assim, que ela conseguiu dominar os 2 primeiros estágios, mas é necessário nós dominarmos a nossa mente. E para isso, não é simplesmente assim, você tem que engolir aquilo que os outros dizem. Nós temos que pensar assim, não é engolir simplesmente. É compreender que o outro não compreende, é compreender que o outro teve uma educação diferente da minha, que o outro tem uma visão diferente da minha, mas que ele vai melhorar. Quando a gente começa a ter essa compreensão, nós começamos a transformar completamente o sentido de tudo aquilo que nós sentimos. A Fatival colocou, a maior dificuldade é que não sei me doar com carinho e amor. Muitas vezes a pessoa só quer falar, não precisa de resposta, mas é algo que a gente vai dominando, Fatival. Às vezes a gente não sabe como doar, mas o fato da gente querer e da gente se doar em algumas situações que sejam possíveis para nós, já é um grande passo, a gente vai se educando aos poucos. É saber ouvir, é saber falar, é saber agir no momento certo. Isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. E olha que nós estamos ainda muito distantes de ter essa sabedoria. Então, quando a gente vai desenvolvendo o amor em nós, já é um caminho que nós estamos percorrendo, já é um passo importante. A Fraterna colocou, no momento do que perturba, é natural a revolta, o negócio é saber desligar depois, para não ser atingido pelo mal. Então, assim, aquele que neutraliza de imediato qualquer vibração negativa que vem em sua direção, é aquele espírito que já se encontra em plena harmonia interior. Nós não temos ainda essa harmonia interior. Nós não agimos por reflexo. Nós temos que processar a informação e depois digeri-la adequadamente. Então, para uns, isso acontece de modo mais rápido, para outros acontece de modo mais lento, outros explodem de imediato. Então, ainda são reações instintivas que nós ainda temos, que precisam ser dominadas, que elas vão sendo dominadas gradualmente. Então a gente pode imaginar assim, que o impulso vem do coração, mas é a razão que vai controlar esse impulso. Sabemos processar rapidamente, se fosse esses processadores superpotentes de computadores, eles fariam vários cálculos ao mesmo tempo. Então esse processador ele vai processar o que eu estou ouvindo, para que serve aquilo que eu estou ouvindo, o que isso significa para mim, se isso é verdade, se isso não é, passo pelas 3 peneiras, processo a minha reação, se a minha reação vai funcionar, se é o momento certo, qual é o tom de voz que eu estou fazendo. Então a gente começa a processar isso tudo, só que tem processadores que são muito lentos, outros são mais rápidos. Como nós temos a oportunidade de estudar isso constantemente, então nós temos argumentos e ideias que vão nos fortalecer cada vez mais. Então, quanto mais nós estudamos, mais nós compreendemos, mais fácil essa missão vai se tornando. Fraterno colocou, eu sou assim, me perturbou, roda a baiana, depois eu desligo. Aquele espírito que é mais fácil, ele simplesmente pega a baiana, senta com calma, canta aquela música, dá aquele sorriso e acabou. Nós ainda temos que rodar tudo e dar aquela chacoalhada. Dá aquela respirada, faz aquele silêncio. A Bela colocou para nós, o que mais eu busco é o equilíbrio em tudo, mas estou longe dele, mas a busca já é um começo. A busca, essa não é ninguém ainda, Fraterna? Você chegar pro Gandhi, pro Chico Xavier e falar assim, você é um feio. Se falam para nós, você é feio, a gente joga um feio de volta. Eles simplesmente dão um sorriso e falam assim, pobre criança. Olha o padrão de beleza que ele tem.
e ele começa a pensar com harmonia. Quando ele pensa, até faz até aquela musiquinha de fundo, né? O nosso é uma explosão, a gente só ouve terremoto e tudo mais. Então, é algo que, como diz o próprio Gandhi, né? Para toda jornada, sempre tem um primeiro passo. Quando nós damos esse primeiro passo, já significa que nós estamos iniciando as mudanças. Então, gradativamente, com estudo, com exercício, com o exemplo que nós observamos, com o exemplo que nós damos, entendendo exatamente as dificuldades que as pessoas têm de lidarem com os próprios instintos, esse conhecimento que nós vamos adquirindo faz com que nós vejamos o mundo de uma perspectiva muito diferente. Não é, olá, menino? Tico Teco colocou que a inquietação é moda hoje. Sabe o que acontece, Tico Teco? Nós estamos vivendo uma fase de muita intolerância. Podemos perceber que em todos os ambientes sempre alguém está criticando alguma coisa que o outro faz. Principalmente nesse quadro que nós estamos vendo agora, em que as pessoas se colocam com usam essa liberdade para exporem as próprias ideias. Então, como eu tinha comentado com vocês num estudo anterior, as pessoas querem ser transparentes, elas querem ser autênticas. Só que, na verdade, né, exatamente essa instabilidade, essa insegurança, ela provocou essa reação nas pessoas. Só que nós estamos agindo instintivamente. As pessoas fazem sem se preocupar se vai atingir o outro, se não vai, se ele vai quebrar, se não vai. Ele quer fazer. Ele quer mostrar aquilo que ele tem de pior. E Allan Kardec, ele falou sobre isso, lá no livro Obras Póstumas, né, numa das mensagens que nós lemos, sobre as expiações coletivas, que é o título do artigo. É um espírito que traz essa mensagem, depois ele faz ali os seus comentários. Ele diz assim, que diante dessa convulsão social, as pessoas estão reclamando e estão pedindo ajuda. Mas elas não sabem exatamente por quê. Elas só querem que as coisas mudem. E diante dessa incompreensão de quais são as causas realmente do problema, quais são as melhores soluções, como a gente não sabe como resolver isso, porque são situações complexas, a gente simplesmente reclama. Querem ver um exemplo disso? Nós estamos vivendo uma situação bastante delicada no nosso quadro econômico, social, que é essa questão da previdência. A nossa previdência social é uma situação extremamente grave, que em breve nós não teremos condições de arrecadar esse dinheiro todo para pagar sem ter uma fonte. Então é proposta ali uma reforma. Não estou questionando se a reforma que está sendo proposta é certa ou errada, mas alguma coisa tem que ser feita. Mas da nossa parte, nós que somos ali os beneficiários, os usuários dessa previdência, nós queremos a nossa parte segura. E tem que ser feito urgentemente, né, Andréia? Então nós estamos apenas reclamando que a coisa não está certa, que nós vamos sendo prejudicados. Mas se você perguntar na rua, escuta, tá bom, qual é a solução que você tem para esse problema? Ele vai dizer, não sei, só sei que eu quero a minha parte. Então é assim que nós estamos agindo, por instinto. Diante de um quadro complicado, nós lutamos pela nossa sobrevivência. É o nosso instinto que faz com que nós reajamos dessa forma. Não, Dudu, não é egoísmo, não, porque egoísmo dá a impressão de que é uma coisa deliberada, mas é uma coisa instintiva. Nós estamos agindo simplesmente assim, eu quero sobreviver, eu tenho medo. É o medo, a insegurança que provoca essa reação instintiva. Há aqueles que são egoístas, mas nós estamos falando da população em geral, que simplesmente reage diante de uma situação de insegurança. Então, não sabemos por quê. Aliás, não sabemos como, mas nós queremos. É isso que nós precisamos. André colocou, nós esquecemos do futuro e da próxima geração, nossos filhos e netos, e pais como um todos, né? E país como um todo. Sim, infelizmente é uma reação que nós temos. Né? Exato, então, mas para as pessoas que estão vivendo hoje, que já têm dificuldades, você vai tirar um pouco mais do que elas têm, isso vai provocar em você, assim, vai dar aquele curto, e você vai entrar num estado automático de reação, não um estado racional de reação. Então por isso que nós vemos, isso é um resultado dessa intolerância que nós estamos vivendo hoje. Rapidamente, para a gente poder finalizar. Não critique o terreno árido. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Nós já falamos sobre isso também um pouco atrás, né? E não criticar aquilo que já está ruim, mas vamos trabalhar para melhorar.
Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. Essa é um resumo de tudo aquilo que nós vimos até agora. Desaprovar aquilo que todo mundo desaprova, o que você contribuiu exatamente? Você só engrossou o couro dos insatisfeitos. Agora, levar essa palavra de amparo, essa boa palavra, esse é o nosso grande desafio. E finalmente, é sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Então, ou seja, nós somos portadores, representantes desse divino amor. Se nós queremos que ele seja reconhecido, glorificado e vivido, há a necessidade que ele seja apresentado. E essa apresentação não virá dos céus. Não esperemos mais um Pentecostes, como aconteceu lá no passado bíblico, em que línguas de fogo, pessoas falando em línguas, tudo aquilo aconteceu de fantástico, de sobrenatural. Esse amor divino ele vai exatamente acontecer a partir de nós, das nossas ações. Mais uma vez, usando aquela mensagem que eu adoro, muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa vai ler. Porque ele não está preocupado com as religiões, ele está preocupado com a vida diária dele. E a única forma que ele tem de ver, interpretar de uma maneira diferente aquilo que ele está vivendo, é ver alguém vivendo de modo equilibrado aquela mesma situação. Então, na verdade, são as nossas ações, palavras e ideias que vão mostrar esse conteúdo do Evangelho. E se as pessoas precisam ser evangelizadas, elas não precisam de discursos, elas precisam de exemplos. E nós temos não apenas a responsabilidade de fazer isso a partir do momento em que nós abraçamos essa filosofia, como temos a possibilidade, pelo aprendizado que nós vamos adquirindo cada dia dos nossos estudos e cada dia das nossas convivências e tarefas. Então, trabalhemos para isso. Trabalhemos pela descoberta e pelo cultivo do bem. E não simplesmente engrossarmos o couro dos insatisfeitos, dos revoltados, daqueles que não têm ainda a capacidade de ver com otimismo o nosso mundo de hoje. Porque o otimismo não é ver as coisas bonitas. O otimismo também nos faz ver as coisas ruins, mas é esse otimismo que faz com que, a partir das coisas ruins, nós trabalhemos para melhorá-las. Essa é a grande diferença. Porque o otimista não vê o mundo cor-de-rosa. O otimista identifica os problemas e apresenta soluções, ou trabalha tanto quanto possível para encontrá-las. Isso é ser otimista. Não é fazer de conta, mas o mundo está lindo, o mundo está maravilhoso, diante de todas as situações que nós estamos vivendo. Precisamos urgentemente colocar em prática aquilo que nós aprendemos na teoria. O Tic-Tac colocou só os mais atrasados como nós precisam estudar mais. Todo grande doutor aprendeu na alfabetização, né, Tic-Tac? Nós estamos lá na alfabetização. Estamos ali traçando as primeiras palavras, estamos ali preenchendo aquela cartilha básica, mas já conseguimos